Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje essa palavra nos ensina, Cristo é a cabeça que dirige a igreja. Aquilo que todas as profecias, tudo aquilo que foi anunciado, que o servo do Senhor, aquele que viria para salvar o povo, que abriria os olhos dos cegos, não só os olhos visuais, não só uma cura física, abriria a inteligência, os olhos espirituais, aquele que viria para proclamar o ano da graça do Senhor, aquele que viria, o ungido de Deus, o ungido do Pai, o Messias, que é Cristo Jesus. Esta passagem se cumpriu, porque Cristo é o Senhor, a cabeça da igreja, é aquele que dirige, são as palavras de Cristo, e é a presença do Senhor Jesus que nos dá a direção certa a seguir. Cristo vai à frente da igreja, irmãos. Olha para o padre, isso, presta atenção no padre. É Cristo que nós seguimos. Ele é a cabeça da igreja. E nós somos os membros. Nós somos o corpo da igreja. E tão bonito disse a segunda leitura. É tão fácil de compreender quando ela diz que nós somos os membros. E que cada membro tem a sua importância. Cada pessoa no seu lugar. Todo batizado é parte da igreja. Todo mundo que recebeu o batismo é membro desse corpo. E por isso a igreja é mais invisível do que visível. A igreja reúne os homens de todos os tempos, aqueles que já estão no céu, aqueles que morreram e estão purgando para a sua salvação eterna, e nós que estamos aqui no mundo. Toda a igreja é um só corpo, onde Cristo, a cabeça, é que nos dirige. Se você consegue compreender tudo isso que o pastor está dizendo, pode aplaudir o Senhor. Eu vou traduzir isso, eu vou falar isso de novo, vou falar de outro jeito. Presta atenção, gente. Quando as pessoas dizem por aí, porque eu sigo Jesus, porque a igreja é placa. Você está entendendo? Isso está errado. Igreja não é placa. Placa quem tem é loja, que vende uma mercadoria. Jesus não é um produto. Nós não vendemos Jesus. Aqui não se comercializa Jesus Cristo. Não. A igreja não é uma onda filosófica. A igreja não é uma loja de chocolate, onde a gente vende, eu gosto de Cacau Show, de Copenhague. Não é isso. Gente, a igreja não é uma instituição humana. Não é, porque se fosse, eu tinha um professor de história que gostava de meter o sarrafo na igreja. E acho que você já teve um desse também. Depois você vai ler a história mesmo, você vê que não houve erros, mas não só da a igreja por causa da igreja, mas porque o governo, o Estado e a igreja se uniram. Então os interesses políticos dos homens os fizeram bispo, não para a vontade do Senhor, mas para a vontade dos homens. E o meu professor meio sarrafo na igreja, e a aula, e ele falou tanta coisa ruim, e eu ia para a escola, eu ia com uma camiseta com o sangue de Jesus tem poder, Santa Teresinha, São Francisco, eu ia todo já equipado, e o professor terminou aquela aula, ele meteu o sarrafo, e no final ele olhou e falou: e você agora? E aí você está aí sempre seguindo esse Cristo, essa igreja, o que você fala para mim depois de tudo isso que você escutou nessa aula? Aí eu levantei e disse: professor, só posso dizer para o senhor que eu estou na igreja certa mesmo, porque depois desse monte de burrada que os homens fizeram, e ela continua a existir, só pode ser a obra do Espírito Santo. Só pode ser. Gente, a igreja, não, se fosse uma instituição humana, se fosse uma empresa conduzida pelos pensamentos dos homens, já tinha acabado, e eu digo, aqueles que erraram, aqueles que estavam à frente, mas não foram fiéis ao Cristo cabeça, à palavra de Jesus, não foram fiéis à verdade de Jesus, que não foram fiéis ao Cristo cabeça, estes caíram, estes passaram, mas a igreja permanece e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque a igreja não é uma instituição
instituição humana, e a igreja que nós vivemos e seguimos não é uma placa. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é o corpo de Cristo. E um padre demora 10 anos para ser formado, para não falar o que ele acha, mas falar aquilo que a igreja tem guardado como uma verdade da fé. Aí já depositou, é guardião do depósito da fé. E um padre prega aquilo que a igreja transmitiu e guardou. Gente, olha o primeiro capítulo do Evangelho, Lucas 1 falava isso. Ó Teófilo, eu escrevi agora, tantas pessoas se empreenderam a escrever os acontecimentos, mas eu escrevi para que a sua fé possa ser sustentada. Eu estudei e eu escrevi para que a sua fé seja sustentada. Vocês ouviram no início do Evangelho? Gente, a igreja tem guardado aquilo que Jesus transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos guardam o depósito da fé, e a igreja tem guardado, e isto não me pertence. Não é do meu jeito, não é da minha vontade. É lógico, nas minhas paixões humanas, coitado, né? Gente, o padre nem é a medida da fé. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não sou a medida da fé. Vamos olhar a vida do padre Anderson, ele é a medida da fé. Se o padre estava lá, não sei, eu conheci um padre que fumava, e as pessoas saíram da missa e viam o padre fumar, ele acabava a missa rápido para fumar, ele não aguentava. Manda fogo no padre, Jesus. Não sei. E ele estava lá fumando, e o povo passava e falava: pelo amor de Deus, hein, o padre fumando, que absurdo. E aí elas falavam: Padre Anderson, o padre tal fuma, o que a gente faz? Faz uma coisa, vai cuidar da sua vida, faz isso. Porque o padre vai responder diante de Deus se ele está nesse vício. Ele vai responder diante de Deus. Mas o padre não é a medida da sua fé. Se você quer saber a medida da sua fé, abre o catecismo da Igreja Católica e vai estudar a verdade que a igreja tem guardado nesses 2000 anos. Vai lá, estuda, e você vai entender que o padre é um servidor de Cristo e também deve se converter. Mas ele não é a medida da nossa fé. Não é a vontade dele que prevalece, mas a vontade de Jesus, que é a cabeça da igreja. E eu quero dizer, meus irmãos, que quando Jesus, então, ele diz nessa palavra, ele se mostra como o Senhor, o ungido de Deus. E São Paulo diz aos Coríntios: nós somos membros desse corpo, deixemos-nos conduzir pelo Cristo. Deixemos com que a palavra de Jesus prevaleça, não a minha, mas a vontade do Senhor. Não tem lá agora no Face que o pessoal coloca lá, o Emergildo lá, não põe lá, que a pessoa fala: só eu, né? Deus me apareceu e Deus me... Eu falo direto com Deus. Tem gente que tem essa mania agora, né? Eu faço o que Deus manda. Deus fala com você, né? O apóstolo, o profeta, o revelador. Deus direto visita a tua casa, toma chá com você, o arcanjo Miguel. Gente, não sou eu, não é o que eu acho, é o que o Cristo ensina, é o que o Cristo mostra, e é isso que nós seguimos. É lógico, a igreja, os comunistas que não conseguem entender, a igreja não é uma democracia, a igreja é uma hierarquia. Cristo é a cabeça, e depois tem uma ordem, os apóstolos, os sucessores, que são os bispos, e depois os padres, e depois nós tudo. É uma hierarquia. E é lógico que na igreja tem coisas que são muito simples. Gente, nós vamos arrumar as cadeiras da direita ou da esquerda? Vamos fazer uma pesquisa. O que você acha? A gente pinta de azul, de verde, de cor de abóbora. Vira uma confusão. Gente, tem coisa que o padre fala, né? Tem coisa que o padre decide. Tira essa imagem daqui, tira essa cadeira de lá, pinta a igreja de tal cor. Gente, essas coisas tudo não salva ninguém. Alguém tem que pôr ordem na casa. Que a igreja não é a casa da tia Joana. Se a tia Joana está aqui, desculpa. Mas alguém tem que pôr ordem. Alguém tem que dizer: isso vai ser assim, isso vai ser assado. Não vai fazer isso e vai fazer aquilo. Nas coisas que dizem, as coisas temporais. Tem hora que eu fico gago, né? Nas coisas que dizem respeito às ordens temporais, alguém comanda. Mas no que diz respeito à doutrina e à fé, não sou eu, não é a minha vontade e nem a tua, é a de Cristo, porque Ele é o Senhor deste corpo. E é nos passos de Jesus
que nós fundamentamos a nossa vida e encontramos a alegria verdadeira. Amém. Vamos ficar em pé.